Já de volta com o seu estilo de vida, você que nos acompanha aí na manhã desta terça-feira, estamos falando sobre diversos assuntos relacionados à alimentação. No primeiro bloco, você acompanhou a nossa dica de hoje do quadro Sabor da Saúde, uma receita e uma lasanha de pirarucu light. Acompanhou um pouco também sobre a reeducação alimentar, como é importante que a gente se proponha realmente a adquirir novos hábitos alimentares. E agora estamos falando sobre o uso de suplementos, uma prática tão comum em academias, mas que pode ser utilizada em outras situações, como doenças como diabetes e também a obesidade. A minha entrevistada de hoje é a nutricionista Marcela Costa. E Marcela, é mais comum a gente realmente ouvir falar na utilização de suplementos aliado à atividade física. Qual é o suplemento que é utilizado nesses casos? Olha, na atividade física, geralmente eles são ricos em arginina. Essa arginina, ela atua diretamente nas mitocôndrias e produzindo maior energia. Mas isso não quer dizer que a alimentação, ela deixe de lado. Com certeza. A alimentação, antes dessas atividades físicas, elas têm que ser ricas em carboidratos. Quais são esses carboidratos? É pão integral, é um queijo, suco, frutas com aveia, aqueles que realmente fornecem energia. Porque quando a gente faz, quando eu dou aula para o curso técnico, eu digo sempre assim, nós temos a primeira linha que é o carboidrato, que é a primeira fonte de energia. O segundo, os lipídios e o terceiro, a proteína. Certo. Então, se eu faço, por exemplo, uma dieta de proteína, eu vou deixar de estar ingerindo proteína. Eu vou para uma academia, eu gasto a minha quantidade de carboidrato, que é a minha fonte de energia. Eu gasto a minha outra segunda fonte, que são os lipídios, que realmente vou perder peso, vou perder até mesmo o abdômen, né, saliente. E, por terceiro, as proteínas. Então, quando eu começo a perder as proteínas, eu vou perder as fibras musculares. Então, ele é meio complicado. Então, realmente, quem fizer uso dos suplementos também tem que acompanhar uma alimentação rica em carboidrato. Aí você pode perguntar em que momento eu vou estar utilizando essa alimentação. Né? Então, se eu vou consumir proteína, uma carne, eu vou fazer um almoço, por exemplo, 3 horas antes da minha academia. Eu não vou comer meio-dia e 1 hora eu vou para a academia, porque a digestão ela é mais lenta da proteína. Então, eu almoço, daqui para as 2h30, 3 horas eu posso ir para a academia. Se eu vou daqui para as 4 horas, eu tenho que fazer um lanche. Então, esse lanche ele tem que ser rico em frutas com aveia, né, algum cereal e o pão integral com algum tipo de suco. De preferência, o suco natural. Entendi. Então, isso é importante. E é um detalhe, mas que faz toda a diferença no final das contas, porque mexe com todo o teu organismo. Se você for malhar com o organismo, com o estômago cheio, com todo o teu organismo mais lento, você não vai ter aquele resultado Que você está esperando, é verdade. Então é interessante que realmente você faça atividade sempre com uma alimentação mais leve. Isso é super importante. E não esquecendo, entre todos os suplementos, alimentação, o consumo de água. E todo mundo esquece de você tomar Esquece de beber, água. é complicado. Então, você tem que tomar realmente pelo menos 1,5 litro e 2 litros. Isso aí eu enfatizo bastante, não só na atividade física, mas até mesmo aquelas pessoas que vivem em escritório, que vivem a vida sedentária, que carrega a sua garrafinha de água, porque isso aí é muito importante. É verdade. E ainda mais aqui na nossa região, que faz tanto calor, hoje o clima está mais ameno, está um pouco nublado, o clima está mais gostoso realmente, mas o calor aqui no Amazonas, em Manaus, também na região norte, é muito forte. E mesmo assim acaba que às vezes a gente não cria esse hábito de beber a quantidade de água necessária e a nossa pele, a nossa saúde é que sente depois. Com certeza. Agora, Marcela, em relação à utilização dos suplementos, tem uma idade em que ela pode causar algum risco, por exemplo, nas crianças ou até mesmo nos idosos, e as grávidas, que são um outro grupo, né, de risco que merece uma atenção? Sim, com relação às crianças. As crianças, eu só vou, só coloca suplemento nutricional se houver alguma eventualidade de doença, tá? Por exemplo, no caso de desnutrição, ou então algum tipo de insuficiência renal, alguma coisa mais séria. Certo. Mas fora isso, só alimentação mesmo. Com relação aos adolescentes, porque os adolescentes é uma
gama, né, infinita aí dos adolescentes malhando. É verdade, Interessante cada vez que mais você, cedo. mais cedo. Então é interessante o quê? Que realmente a alimentação saudável. Primeiro porque o suplemento, ele já é, como já está, o próprio nome está falando, suprir uma falta de algum nutriente, né, de alguma coisa no seu organismo. Se eu tomo, ele está numa fase de metabolismo altíssimo. Então, se eu for carregar, eu posso tá prejudicando, né? Então, eu aconselho o quê? O adolescente realmente ficar só na parte da alimentação. É comer mais carne, ou tomar mais suco, que é difícil, porque a gente sabe que a alimentação do adolescente, ele só quer saber dos fast foods, refrigerantes, É né? complicado E é mesmo. complicado. Então, bora colocar o refrigerante já para o final de semana. Né? E durante a semana, suco, água, fruta, verdura. Então, a gente pode fazer uma pequena troca de alimentos. Quanto à gestação, a gestação, como nós estamos desenvolvendo uma outra vida, é interessante que você realmente faça só o consumo do ácido fólico, né, nos 3 primeiros meses, e posteriormente ao polivitamínico. Se ela faz uma atividade física, então só realmente trabalhar a parte da alimentação saudável, Tá rico certo. mais em carboidratos. Os idosos, eles também podem vir a utilizar a suplementação? Sim, podem. Nós tem aí um suplemento que ele é específico para os idosos. Então, aquele que está com perda de peso, que tem algum problema, né, de saúde, eu posso estar procurando um nutricionista e utilizando os suplementos. Tá certo. Olha só, o Rogério Silva, lá do São Jorge, ele pergunta o seguinte: quantas horas tem que comer antes do treino? Era aquilo que você estava comentando antes de você praticar uma atividade física. Reforça para ele então, Marcela, porque é um detalhe, como a gente estava falando, mas que se você, Rogério, ainda não dá atenção, fica atento aí, a Marcela vai te explicar direitinho essa questão da alimentação antes de praticar uma atividade física. Ó, Rogério, de manhã, se você faz uma academia de manhã, é o consumo do café da manhã mais rico em carboidrato. O pão integral com um suco, com uma fruta, com aveia. E se você fizer após na tarde, né? Logo após o almoço, só depois de 3 horas. Então, se eu almoço meio-dia, vá para a academia 3 horas. Porque o que é importante é que o carboidrato você vai gastar mais energia, então o consumo vai ser rápido. Quando você utiliza a proteína, a tua digestão já é mais lenta. Então, tu não vai ter aquela resposta que você estava esperando. Então, se você fizer para ganhar massa muscular, você não vai conseguir naquele momento, porque tua circulação está voltada para o teu estômago. Então é interessante que você faça uma alimentação leve antes da atividade física, 1 hora antes, rico em carboidrato, e se for proteína, 3 horas antes da atividade física. Então tá aí, Rogério, tá respondida a sua pergunta. Com certeza é a dúvida também de muitos de nós que na correria do dia a dia a gente acaba se alimentando em horários completamente equivocados, mas vai malhar de qualquer forma e não é bem assim. É importante que você tenha esses cuidados, gente, porque só lá no futuro é que você vai ver as consequências desses hábitos, desses maus hábitos que a gente adquire e acaba não percebendo. Agora, Marcela, em relação às proteínas, que a gente está falando mais precisamente sobre atividade física, essa suplementação exagerada da proteína, o que ela pode trazer de prejuízos para o nosso organismo? Olha, nós temos aí os órgãos muito importantes, nós temos o fígado e os rins. Então, quando eu faço o aumento do consumo de proteínas, eu posso estar sobrecarregando o rim. E isso faz com que eu tenha uma insuficiência renal. Eu digo que duas doenças, elas são assim conscientes, que é o paciente de câncer, né? Então é o paciente que a gente sabe que é toda a parte psicológica dele, e o paciente de insuficiência renal. Porque quando ele está numa crise mesmo, aguda, ele não pode ingerir proteína em grandes quantidades. Eu tenho que fazer o quê? Todo um cálculo calórico para que ele consuma determinada correta de proteína, porque ele pode realmente levar a um coma. Nossa. Então, ele é assim, que paciente de hemodiálise pode perceber que tem um acompanhamento nutricional muito severo, porque se ele consumir, por exemplo, 10 gramas, 20 gramas, ele pode ser realmente fatal para ele. Olha só, produtos ricos em proteínas, não só proteínas, mas em minerais, por exemplo, o potássio.
Para essa paciência de insuficiência renal, o potássio, as frutas, tudo que tiver de potássio, aqui na nossa região é difícil porque a laranja é uma fruta riquíssima em potássio, então ele já não pode consumir morango, chocolate, todos são ricos em potássio. Para o paciente de insuficiência renal, ele não pode consumir nenhuma grama. Então, muito cuidado, principalmente jovem também, com esses suplementos. Porque eu posso estar... E outra coisa, os rins, nós sabemos que na estrutura dele tem os néfros. Os néfros são iguais às células nervosas. Uma vez danificada, eu não consigo recuperar. Você perdeu aquele néfro. Perdeu. Então, quando você tem um traumatismo e você vai para uma insuficiência renal aguda, eu perco ali 10, 20%. Da estrutura dos rins. Então, teu rim só vai trabalhar com 70%, 80%. Quer dizer, ele já é uma perda que você já tem que trabalhar todo o restante da sua vida. Entendi. Então, por isso que o suplemento, ele rico em proteína, eu tenho que realmente tomar cuidado, eu tenho que fazer uma avaliação nutricional, de repente fazer até mesmo os exames para você posteriormente estar utilizando. Entendi. Não ficar assim, esse aqui é bom e tal. É bom, mas que tenha realmente uma orientação adequada. Entendi. Agora, Marcela, para a gente finalizar, esse assunto que você destacou é realmente muito importante. Às vezes parece ser uma coisa banal, uma coisa simples e, na verdade, não é. Porque podemos ser pegos de surpresas se a gente não tiver um conhecimento como esse que você está orientando a gente. Mas mais telespectadores estão muito interessados em saber a questão da alimentação durante o treino. Tem uma quantidade de horas que a gente tem que se alimentar limite antes de praticar atividade, para a gente poder sanar essa dúvida? E além disso, durante o treino, o que pode estar sendo consumido de alimento? Fruta, bebida, o que você sugere? Olha, só frisando, se for proteína, as proteínas, bora exemplificar. No almoço eu vou ter arroz, macarrão, feijão, a carne. A carne ela é um alimento rico em proteína. Então, se eu como 2 bifes no almoço com 3 colheres de arroz, 1 colher de feijão e a salada, eu só vou poder fazer uma atividade física daqui a umas 3 horas. Então, se eu almoço meio-dia, eu só vou começar uma atividade 3 horas. Mesma coisa no horário da noite, Marcela. No horário da noite. No jantar, então, se eu for jantar, se eu sou um indivíduo que sou acostumado a jantar, então eu janto às 6 horas, 6h30, eu só vou poder praticar uma atividade lá pelas 8 horas, 8h30. Tá? Certo. Agora, se eu for no intervalo entre a tarde ou amanhã, eu posso estar comendo carboidrato. O que é esse carboidrato? É uma fruta, é um mamão com aveia, como é que é outra fruta? É uma pera, uma vitaminada, né? Então, uma vitaminada de mamão com maçã, farinha láctea, aveia mesmo em flocos, não uma aveia cozida, aveia em flocos, aveia crua, que faz com que você realmente reduza a gordura, o nível de colesterol, que ele é um cereal muito legal, ele é rico também em ômega 3. Aquelas barrinhas de cereais, Marcela, a gente vê que a gente consegue comprar ela em todos os lugares hoje em dia. Ela é indicada também? Eu tenho que ter cuidado na hora de consumir muitas barrinhas de cereal? Isso, quando você utiliza pela barra cereal, eu indico a barra cereal quando você faz trabalho o dia todo. Eu não vou levar, que a gente fala, a marmitinha com a fruta in natura. Só você não pode esquecer de tomar bastante água. Porque o consumo de fibras insolúveis, você tem que tomar água para ela poder realmente fazer a sua função correta, a regularização dos intestinos. Não basta só comer a fibra. Não, só não basta. Hidratar. E se você estiver na academia, eu estou com fome, qual é o alimento que eu tenho que ingerir? É um pão integral, ou então o pão de forma mesmo, o normal que a gente fala, né, o branco, e com sucos, e a água. Eu posso estar consumindo, mas tem que ser alimentos leves. Eu também não vou pedir um x-salada, que aí eu vou ter ovo, vou ter carne, né? Aí fica uma coisa meio incoerente. É verdade. Então eu tenho que consumir uma coisa bem mais leve. Então tá aí, gente. Hoje falamos sobre suplementos. Marcela, eu gostaria de agradecer demais a sua participação. Conversei com a nutricionista Marcela Costa na manhã desta terça-feira. Marcela, obrigado. Fica aberta aí para suas considerações finais, fique à vontade. Olha, então realmente, como eu sempre falo, eu vou puxar um pouco para o meu lado.
Você que queira tomar um suplemento, procure um nutricionista, procure um médico antes de fazer uma atividade física, né? E o consumo de bastante frutas é difícil nessa região? Mas vamos consumir a fruta da época e tomar bastante água. E obrigada e um bom dia a todos. Tá certo, Marcela. Finalizou muito bem. Obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para você. E a gente está aqui, olha, diariamente trazendo dicas sobre saúde, informações que vão te auxiliar a ter uma qualidade de vida melhor. Mas só falar, só tá ouvindo aí do outro lado da tela não adianta, viu, gente? Vamos colocar em prática. Pega aí 1 ou 2 dicas. Olha, essa eu vou colocar em prática a partir de hoje. Eu conto com a sua colaboração, eu conto com que você realmente mude os seus hábitos. É difícil, mas é possível. E no próximo bloco a gente vai trazer para você informações sobre a região norte e ainda hoje mais dicas sobre saúde. Até já!